Boa tarde a todos, boa tarde a todas. Inicialmente, eu queria agradecer mais uma vez a presença da nossa palestrante de hoje, doutora Ana Elisa Bechara, que é professora titular de Direito Penal e vice-diretora da Faculdade de Direito da USP, doutora e livre-docente em Direito Penal pela pela Faculdade de Direito da USP. O tema que a professora irá falar hoje é o desafio para a democracia na defesa do hipossuficientes. Eu queria, professora, aproveitar a oportunidade para deixar aqui registrado o agradecimento em nome da Defensoria Pública Brasileira, em especial da Bahia, pelo seu posicionamento em defesa da democracia naquele ato que foi realizado na Faculdade do Largo de São Francisco, na Faculdade de Direito. Era um momento extremamente importante para a democracia brasileira e a senhora ter sido uma das porta-vozes, né, daquele manifesto em defesa da democracia só nos enche de orgulho e nos representa bastante. Então, queria, em nome da Defensoria Pública da Bahia, agradecer o seu posicionamento e de todos os outros, mas em especial da senhora, que é uma parceira da Defensoria da Bahia, que não hesita em qualquer tipo de esforço em estar presencialmente aqui na Bahia, já esteve conosco em maio desse ano, presencialmente, está mais uma vez aqui na Escola Superior, então é um motivo de muito orgulho para nós tê-la mais uma vez conosco, desejo uma boa aula e daqui a pouco eu desço para que a gente se encontre pessoalmente. Muito obrigado, mais uma vez, boa aula, e estamos ansiosos para ouvirmos e, de alguma forma, absorvermos um pouco de todo o seu conhecimento que, humildemente, a senhora vem compartilhar conosco. Muito obrigado e boa aula. Eu que agradeço, boa tarde a todas e todos. Me ouvem bem, me veem bem? Tem alguns bem ali no fundo, espero que me vejam bem. Podem vir mais para frente se quiserem, para a gente conversar melhor. Eu queria, em primeiro lugar, manifestar aqui a minha alegria enorme de estar aqui hoje, né, com todas e todos vocês. E queria agradecer muito o convite que me foi feito pela Escola Superior da Defensoria Pública da Bahia, na pessoa do seu diretor, o Dr. Clériston, né, que foi muito generoso na apresentação, nos elogios que fez, mas, na verdade, os elogios são devidos por mim à Defensoria, ao trabalho da Defensoria, né? Eu dizia a ele há pouco e digo, né, a todos vocês que eu sou uma grande fã do trabalho da Defensoria Pública e desta Defensoria Pública da Bahia, né, um trabalho belíssimo, um esforço diário, né, uma carreira lindíssima, né, eu sou fã de todos vocês, portanto, vir aqui para mim é motivo de honra, né, e queria parabenizar também a escola por essa iniciativa, né, de debater questões tão importantes, né, com novos e novas, né, defensores e defensoras, né, no âmbito desse curso de preparação à carreira. Né, como é importante a gente ter esse momento, né, de discutir, de dialogar, não só antes de ir para a linha de frente, mas um diálogo contínuo, né, poder sempre estar refletindo sobre questões importantes. Portanto, a minha ideia hoje aqui é efetivamente dialogar com vocês, por isso que eu falei, não tenho medo de se aproximar, não digo fisicamente, mas materialmente mesmo, né, da gente conversar aqui hoje. Isso não é uma aula, vocês não precisam de aula, vocês dão aula, né? Então a gente está aqui dialogando, a gente está aqui debatendo e, de fato, né, debater é muito importante, né, principalmente no mundo que a gente vive hoje, né? O Dr. Clériston já afirmou isso, né, agora há pouco, né, a gente vive num mundo cada vez mais marcado pela intolerância, pela polarização, né, pelo desrespeito a direitos fundamentais, né, que são tratados como, né, no máximo, como objetos aí negociáveis, e, portanto, nesse contexto, né, de tanta intolerância, eu acho que a única saída possível para todas e todos nós é insistir no debate de ideias. Eu acho que essa é a única forma, né, de solucionar nossas questões, porque são essas ideias debatidas que vão permitir o desenvolvimento de posições. E posicionar-se é necessário.
principalmente no âmbito jurídico, porque a gente convive num território de poder. É isso, né? Nós do direito temos poder, né? Todas e todos vocês têm poder, né? Trabalham com o poder e com a outra face do poder, que é a responsabilidade. Né? O poder nos dá responsabilidade. Então, portanto, todas e todos vocês têm responsabilidade no exercício desse poder, não é? Que é o direito, que é o mundo do direito. Né? Então, não é mesmo possível pretender aplicar mecanicamente o direito, seja ele direito penal, seja ele o direito privado, né? Qualquer área do direito, mas, fundamentalmente, não é possível pretender aplicar o direito penal sem refletir sobre os efeitos sociais dessa aplicação, né? Sem refletir sobre qual é o sentido da intervenção penal do Estado sobre as pessoas, né? Sem refletir sobre a própria racionalidade do exercício do poder punitivo, se é que ele existe. Né? Por isso que a minha ideia aqui hoje com vocês é dialogar, né? No sentido muito crítico, é trazer algumas provocações, mais do que pretender trazer verdades ou conceitos, desconstruir mitos, né? Que a gente possa conversar com muita tranquilidade, com muita honestidade, né? Sobre questões que nos afligem e sobre como nós devemos exercer esse poder que nós temos, com responsabilidade. Pode ser assim? Isso quer dizer que eu não vou falar sozinha, eu espero não falar sozinha aqui hoje, eu espero que a gente possa dialogar. Então, vocês não têm que se preocupar em me interromper, porque não vai ser uma interrupção, num diálogo não tem interrupção, né? Tem falas dos dois lados. Então, a qualquer momento, né? Tenho uma dúvida, eu tenho uma colocação a fazer, eu trago um exemplo, trago uma questão, sei lá, queria provocar, né? A minha ideia não é, claro que eu tenho um percurso sugerido, mas é só um esboço de percurso. Quer dizer, a gente vai conversar e, eventualmente, a nossa conversa vai por outros caminhos, o que vai ser ótimo também, a depender de vocês. Tá? Então, a minha intenção hoje, se tiver tudo bem a gente fazer assim, é a gente bater um papo porque a gente está dentro de casa. E é confortável estar dentro de casa, né? Porque quando a gente está ali na linha de frente, na hora que está tudo uma desgraça, né, a gente tem que pensar rápido, tem que tomar decisões, tem muita pressão, e aí a gente não tem esse território aqui tão frutífero, tão gostoso para a gente conversar. Muito bem. Como foi dito no início, me coube aqui discutir um pouquinho com vocês sobre os desafios para a democracia na defesa dos hipossuficientes. Só isso, né? Claro que aqui, quando a gente fala de desafios para a democracia, né, na defesa dos hipossuficientes, a gente está diante de muitos desafios e desafios muito complexos, que eu não sei abarcar, né? Obviamente. Então, eu vou me concentrar aqui na minha área de atuação, né, que é o direito penal, e vou trazer alguns desafios na área do direito penal, né? E por que a gente pode tratar, ou deve tratar, né, dos desafios para a democracia na defesa dos hipossuficientes a partir do direito penal? Por que o direito penal nesse tema? Né? Acho que a primeira questão importante para a gente trazer hoje sobre isso é esse fenômeno que a gente assiste de forma cada vez mais frequente, portanto, é um fenômeno crescente de superposição da política criminal sobre a política social. Isso para a Defensoria Pública não é nenhuma novidade, né? Mas é muito importante da gente debater. O que eu quero dizer com isso, dessa superposição da política criminal sobre a política social? Eu estou falando de casos, e inúmeros casos, né, crescentes casos, em que, depois de deixar de lado a realidade de sujeitos vulneráveis, né, vindos, então, de grupos marginalizados, né, depois de deixar de lado a segurança dos direitos dessas pessoas, desses sujeitos vulneráveis, a política criminal passa a tomar essas pessoas em conta não mais como sujeitos, mas como objetos de política social. Em que sentido? Com o sentido de promover a segurança das potenciais vítimas desses sujeitos. Então, vejam que, por meio do direito penal, a gente tem a passagem de sujeitos vulneráveis, que sofrem lesões de direitos por parte do próprio Estado,
agora para potenciais infratores de direitos de sujeitos socialmente mais protegidos. Num movimento político criminal que a gente chama de criminalização da política social. E é isso mesmo que o direito penal faz, não é? Transforma sujeitos que já são desrespeitados pelo Estado em geral, agora em objetos, né, de uma política social. E tudo isso é feito sob o amparo pretensamente científico, portanto, pretensamente racional, da dogmática penal. Né? E aí, eu começo questionando, ou provocando vocês a se questionarem sobre como é que é possível que o direito penal possa, em pleno século XXI, e num Estado democrático de direito, operar tão livremente, né, contra pessoas que, nesse contexto democrático, ele deveria respeitar e proteger. E como ele consegue fazer isso, o direito penal consegue fazer isso, sem que haja uma resistência social maciça a esse tipo de prática? Essa é uma pergunta importante. Não, são duas perguntas importantes. Como é que é possível a gente viver esse cenário, né, no século XXI? Na verdade, e é importante que a gente entenda os fenômenos, né? O direito é sempre uma ciência social aplicada à realidade, então a gente tem que olhar para a realidade e buscar compreender também onde a gente está pisando. Né? Quando a gente fala que a sociedade não se posiciona em relação a arbitrariedades que são cometidas pelo Estado, né, contra esses sujeitos vulneráveis, isso poderia trazer uma falsa impressão que a sociedade é malvada, né? Que a sociedade não está nem aí, a sociedade, enfim. É um pouco mais complexo do que isso. Né? Na verdade, a ideologia que vai fundamentar a construção de uma consciência social que assegura essa adesão, né, ou pelo menos o anestesiamento em relação a práticas estatais autoritárias em matéria penal, tem como base não propriamente uma valoração, tem como base um sentimento, que é o medo. É um dos sentimentos mais poderosos que a gente tem. Né? Todo mundo tem medo. Né? E esse medo vai gerando uma demanda social crescente pela maior presença do direito penal. Né? E, paralelamente, vai gerando isso que eu falei, esse anestesiamento ou apatia em relação aos excessos cometidos pelo Estado. Então, percebam que a sociedade consegue perceber excessos cometidos pelo Estado, muitas vezes, mas lê esses excessos ou compreende esses excessos como um custo inevitável de uma política criminal assecuratória. Né? É dizer, puxa, que pena que a polícia subiu o morro no Rio de Janeiro e matou crianças. Né? É triste, não deveria ter feito isso, mas se a polícia não faz isso, também a gente não fica seguro, enfim, é lamentável que isso seja assim, mas é o que temos, né, por momento. É um pouco esse o fenômeno, no qual o Estado passa a ser visto pela sociedade não mais como um ameaçador das liberdades individuais na esfera penal, mas sim como um companheiro de armas dos cidadãos de bem, odeio essa expressão. Né, frente a todos os perigos e aí as incertezas sociais. Né? Então, percebam como o fenômeno se dá, né? E como se garante aqui uma adesão social a esse tipo de prática. Isso que eu estou falando tem a ver com uma crise atual do direito penal? Isso é algo novo para o direito penal? Não é. Né? O direito penal sempre teve em crise. Né? Isso não é, crise não é novidade para o direito penal. De fato, quando a gente fala do surgimento do direito penal moderno, né, então, a partir do iluminismo, né, e da relação dicotômica que se estabelece entre segurança de um lado e liberdade de outro, né, a gente consegue notar uma crise estrutural que é imanente ao direito penal. Né? Então, e aí eu quero começar a desconstruir mitos com vocês. Né? Então, é importante notar que o direito penal apresenta contradições que são essenciais. O direito penal é uma ciência assombrada, ou perturbada, para usar a expressão de um filósofo alemão, do Hardbruck, que vocês já devem ter lido. Não, filósofo do direito. O que é isso? Por que o direito penal é uma ciência atormentada? Como assim? O Dr. Clariston falou que muitos de vocês gostam muito de direito penal. Eu também.
né? Mas esse gostar é um gostar um pouco contraditório, né? É uma relação de amor e ódio. Vocês têm fascínio pelo direito penal, mas ao mesmo tempo vocês têm um inconformismo, têm muitas reclamações em relação ao direito penal. Por que que isso se dá? Né? Por que que a gente tem essa relação com o direito penal? E por que que ele é uma ciência atormentada? Vejam que interessante, né? Vocês já repararam que, falando de uma ciência, né, do direito penal, quais são os dois pilares fundamentais da ciência penal? De um lado, o conceito de delito. No outro extremo, a pena, né? Já repararam que, apesar desses dois conceitos serem os pilares metodológicos da ciência penal, em pleno século XXI, a gente não sabe responder o que seja nenhum nem outro. Ou seja, em pleno século XXI, a gente não sabe dizer exatamente o que pode ser delito e a gente não sabe dizer para que serve a pena. Já pensaram nisso? E se isso é assim, né, se a gente não tem precisos esses dois conceitos, o conteúdo do delito e o sentido da pena, e se toda a teoria do delito está atualmente vinculada à teoria das finalidades da pena, logicamente o direito penal vai encontrar muita dificuldade, né, para estabelecer limites claros relacionados à proteção individual, né? E aí, porque ele encontra esses limites materiais, ele acaba se delineando, no mais das vezes, de um modo meramente formal, e por isso muito perigoso no contexto democrático. É por isso que a gente tem essa relação de amor e ódio com o direito penal. A gente se fascina, até porque, como humanos que somos, né, nós temos uma relação de aproximação com a ciência penal muito mais como potenciais vítimas do que como potenciais delinquentes. Né? Aposto que vocês não se veem como potenciais delinquentes. Agora, menos ainda, né? Acabei de passar no concurso, não, eu sou, imagina, né? Eu sou defensora pública, delinquente é o meu clientinho ali, é o meu assistido, não é isso? Não, todos somos potenciais delinquentes. A gente não é selecionado. Né? Se a gente fizer um exercício terapêutico aqui, não vou, fiquem tranquilos, não vou pedir que vocês façam, vocês vão lembrar de vários delitos que provavelmente já cometeram na vida. Não é? Só que a gente não se vê nessa posição, a gente sempre se vê na posição de suposta vítima. Não é? E aí, como suposta vítima, o que a gente pretende? Segurança. Né? A gente tem aquele medo do delinquente, medo da criminalidade, a gente quer o máximo de proteção possível do Estado. Só que se a gente olhar um pouco melhor, e a gente tem que olhar com esses olhos, como profissionais do direito, ao lado da potencial vítima, mora dentro de vocês o potencial delinquente. E como potenciais delinquentes, o que vocês querem do Estado? Respeito aos direitos fundamentais. Professora, mas é uma relação conflitiva, parece, né? Eu tenho um conflito latente aqui. De um lado, segurança, de outro lado, os direitos fundamentais do delinquente. Isso é um conflito? É só aparente, ele não é real. Para a sociedade, muitas vezes parece real. Parece que quanto mais direitos o Estado dá ao potencial delinquente, mais impunidade e menos proteção às vítimas o Estado gera. Isso não é real. Por quê? Porque delinquente e vítima são a mesma sociedade. Portanto, garantir direitos é garantir direitos de todos. Garantir direitos fundamentais não gera impunidade, gera proteção da sociedade como um todo. E desgarantir direitos do delinquente leva a uma desgarantia geral. Portanto, isso não é um conflito, né? Não pode ser visto como conflito. Muito bem. Então, eu falei, estou só introduzindo o tema aqui com vocês e continuo falando sozinho, mas eu vou persistir. A gente falou da ciência atormentada, né? Que é o direito penal. Uma outra questão que a gente tem que trazer também à baila é notar que o direito penal, ou o poder punitivo do Estado, é um poder. Portanto, a intervenção penal possui, sim ou sim, um significado político que é intrínseco. A questão penal sempre é uma questão política. Não me venham com o papo da ciência penal neutra, séptica. Isto não
existe. E eu não estou falando de discursos político-partidários, não é isso. Né? Estou falando de política no sentido amplo. E se a intervenção penal sempre tem uma natureza política, que é intrínseca, essa natureza política vai sempre contaminar os elementos da dogmática penal, isso vocês já estudaram, são especialistas, e vai contaminar a leitura hermenêutica que se faz desses elementos. Então vejam que interessante, a chamada racionalidade penal é politicamente manipulável, não é? Porque os limites dos conceitos jurídicos não são limites claros, objetivos, a gente acabou de falar disso, né? São limites disputáveis o tempo inteiro. Então, se eu fizesse um exercício com vocês escrito agora, cada um escreva em 2 parágrafos numa folha de papel o que é crime, tenho certeza que eu teria 22 conceitos diferentes de crime, só aqui nessa sala, não é isso? Porque os limites desses conceitos não estão claros, e não podem ser claros, porque eles são políticos. Não é? E se a questão é política, então a gente pode ir um pouquinho mais a fundo e começar a se questionar no sentido de desconfiança mesmo, admitindo que é no mínimo ingênuo, né, acreditar na racionalidade de um poder, que é o poder punitivo do Estado, na racionalidade desse poder que se propõe a controlar a violência por meio da violência. Porque a intervenção penal é violentíssima. Ah, mas ela faz isso para controlar a violência. É racional? Estranho, né? Todos esses fatores que eu trouxe, assim, a título de introdução, fazem aflorar em cada um de nós a necessidade de uma reflexão mais profunda, menos ingênua, que, portanto, tem que partir. E é isso que eu queria provocar vocês, defensoras e defensores públicos da Bahia. Nós temos que partir sempre de uma desconfiança permanente em relação à racionalidade do sistema penal. Professora, para a gente ser anárquico, não, é que a gente tem que ver o sistema penal desse jeito mesmo, com desconfiança. Jamais a gente tem que aceitar as normas penais como boas por si mesmas, porque foram elaboradas por um legislador formalmente competente para fazer. Isso é positivista. Né? Isso é ser legalista positivista. Professora, a senhora está falando para a gente abandonar o princípio da legalidade? Não. Eu estou falando que a norma penal não é legítima só pelo fato de ter sido posta pelo legislador. Ela precisa de mais para poder ser considerada legítima. Aliás, considerar uma norma legítima só porque ela está posta é uma armadilha do princípio da legalidade se eu for entender esse princípio da legalidade em sentido meramente formal. Qual é o princípio da legalidade? Não há crime sem lei anterior que defina. Mas não é qualquer lei anterior. Porque se eu entendesse assim, eu vou converter o princípio da legalidade em elemento fundamentador e não limitador do poder punitivo do Estado. E não é para isso que o princípio da legalidade serve. Portanto, norma posta não é norma boa. Norma posta é um requisito. Depois eu preciso ver se ela é boa. E eu tenho sempre que desconfiar, né? Se ela é boa ou não. Por que eu tenho que desconfiar? Professora, a senhora é muito, assim, anárquica. Né? Isso não tem nada a ver com ser bonzinho ou ser malvadinho. Né? Ou ser mais ou menos liberal, ou qualquer coisa que vocês queiram chamar. Isso tem a ver com a natureza mesmo do poder de punir. Como eu disse, a intervenção penal não é um direito do Estado. O Estado não tem direito de punir ninguém. E às vezes a gente encontra isso em manuais ruins, né? O direito de punir. Não tem direito de punir. O Estado exerce um poder. Qual a diferença entre direito e poder? É uma diferença só linguística, assim? É enorme a diferença. Quando eu falo de um poder, poder sempre tende a se expandir, até encontrar limitação. Então, o exercício do poder só para quando ele bate de frente com direitos, que têm que ser respeitados. De outro lado, direitos simplesmente se exercem.
né? Vou começar com o mais básico de vocês, né? Direito à liberdade, que está lá previsto na Constituição Federal. Vocês têm que se justificar por que vocês estão sentados aqui hoje batendo papo comigo? Vocês têm liberdade de fazer isso. Vocês não precisam justificar isso para ninguém. Vocês exercem. Não é isto? Quem quiser incidir sobre a liberdade de vocês vai ter que se explicar. Justificar o exercício de um poder contra a liberdade que é garantida de todos vocês. Então, direito temos nós, cidadãs e cidadãos, a nossa liberdade. O que o Estado exerce é um poder de punir. E, portanto, para exercer esse poder, ele vai ter que se justificar o tempo inteiro. De por que ele pode incidir sobre a nossa liberdade, que é constitucionalmente garantida. Entendem a diferença? Por isso que a gente tem que se desconfiar no tempo inteiro. Por isso que todo o trabalho na seara penal é um trabalho de resistência. Resistência contra o quê? Contra essa expansão, que é uma característica natural de qualquer poder, ainda mais um poder punitivo, de um poder violento. Todo poder tende a se expandir. Por isso mesmo que a gente fala que o princípio da legalidade é tão importante em matéria penal, né? Por que o profissional do direito tem que se ater à legalidade na esfera penal? Para evitar que o juiz tenha uma discricionariedade absoluta que se converte em arbítrio. Não, mas é que normas mais abrangentes na esfera penal talvez fossem boas, porque permitem o juiz adaptar melhor a norma ao caso concreto. Não. E aí o juiz vai fazer mais justiça. Não. Tudo que for mais abrangente e der mais discricionariedade na área penal, leva a mais punição. Porque o poder tende à expansão. Isso é assim. Eu não estou fazendo uma crítica pessoal a este ou aquele magistrado. O magistrado mais bonzinho, mais malvadinho, não tem isso. Estou falando de um poder punitivo. Ele sempre vai querer se expandir. Por isso que a gente tem que ter freios o tempo inteiro e tem que ter resistência o tempo inteiro. E esse é o trabalho de vocês. Na linha de frente, né? Fazer essa resistência. Oi, como você chama? Olá, meu nome é Fernando. Oi, Fernando. Eu, prestando atenção no que a senhora estava falando e apontando as contradições do direito penal, é curioso notar que a baliza da legalidade se presta essencialmente ao sentido punitivo, porque, por exemplo, a Constituição Federal consagra inúmeras garantias fundamentais, citando uma que é recorrente no âmbito do processo penal, inviolabilidade do domicílio. Se a gente fazer uma análise da conjuntura da incidência do poder punitivo em ambientes onde vivem pessoas que são marginalizadas socialmente, como as favelas, não se respeita essas garantias. Então, assim, a legalidade só serve no lado da moeda que serve para selecionar. Então, até a mesma própria ideia de limitação do poder punitivo por meio da lei tem um aspecto falso, porque a legalidade só é utilizada para os fins que são direcionados pela seletividade penal. E acho que essa é também uma forma da gente enxergar o funcionamento do Estado repressor enviesado para alcançar os objetivos que são considerados politicamente dominantes. Perfeito, é isso aí. Quer dizer, e aí a gente tem que desconstruir na nossa cabeça um princípio que a gente aprendeu com tanta simplicidade, né? A gente aprendeu de uma forma até assim, né, pueril, né? E eu estou fazendo uma autocrítica aqui, né? Tô falando do como é que a gente ensina legalidade na graduação, né? A gente aprende de uma forma muito simples, não há crime sem lei anterior que defina, ponto. Isso significa, então, dizer que eu preciso ter uma lei, e se eu tiver uma lei está tudo certo, não está tudo certo. Inclusive, no meu caso pessoal, essa foi a minha primeira aula de direito penal. Essa noção bastante limitada da existência do processo penal e não se mostra efetivamente a ideologia que está por trás daquele pensamento. Perfeito. Né? E sobre essa questão de diferenciar o poder do direito, eu enxergo, por exemplo, nos requisitos que o Código de Processo Penal estabelece para que seja decretável uma prisão preventiva, consta a conveniência da instrução criminal. Isso coloca o sujeito vulnerável daquela relação processual em um contexto de profunda agressão às suas garantias fundamentais. Aí se escancara ainda mais
a falácia da legalidade, na minha forma de interpretar, né? Que serve para fundamentar o poder, mas não limita o poder. Então, inverte-se o que a gente está discutindo aqui, o que é bastante revoltante. Perfeito, é isso aí. E a gente vai trazer alguns exemplos hoje dessa legalidade que faz tudo ficar errado no final das contas, né? Quer dizer, como é que eu cheguei a essa aplicação do direito penal no caso concreto? Como é que foi possível esse desvio? Porque, na verdade, não é bem um desvio, né? É algo que é deliberadamente posto dessa forma. A gente vai trazer vários exemplos disso. É perfeito seu raciocínio, é isso aí. Então, eu acho que o primeiro ponto importante é essa desmistificação, né, em relação a esses fatores. E aí eu dizia, né, o direito penal sempre viveu uma crise. Mas, também, por outro lado, eu acho que não seria errado dizer que hoje existe uma crise contemporânea do direito penal, talvez provocada por outros fatores, aí eu estou falando final do século XX, né, e século XXI, né, fundada em fenômenos, aí essa crise, que tem a ver com as dificuldades características da chamada pós-modernidade. Né, e essa é uma expressão aí bastante usada, né, bastante lida por todos nós. E aí, para trazer um exemplo nesse contexto, né, de crise contemporânea do direito penal, basta a gente mencionar, né, o caso de um dos ministros da nossa Corte Suprema, né, que recentemente, né, fez uma declaração em público no sentido de uma suposta necessidade de reformular completamente a dogmática penal, com o fim de satisfazer melhor as necessidades da sociedade. Veja como isso tem tudo a ver com aquela demanda social por uma maior presença do poder punitivo do Estado. Não por coincidência, esse mesmo ministro da nossa Corte Suprema, e eu não vou personalizar aqui a discussão, porque não me importa, mas esse mesmo ministro disse em outra ocasião, recentemente também, que quando julga causas penais, para ele, muito mais importante do que o princípio da legalidade é o sentimento pessoal de justiça que ele tem. O que é aberrante. Né? E eu não estou falando de qualquer magistrado, eu estou falando de um magistrado de uma Corte Suprema que, portanto, orienta a atuação de milhares de outros magistrados no Brasil, porque funciona como um exemplo. Né? Que pregou publicamente, então, o abandono mesmo da legalidade, né, na esfera penal. Né? Vejam como é difícil o momento que a gente enfrenta, né? Como a gente vive uma crise contemporânea do direito penal. E a consequência principal, né, desse cenário, né, em que eu tenho uma demanda social por mais direito penal, uma apatia da sociedade em relação aos excessos causados, é que é muito difícil discutir política criminal num contexto de pânico moral mesmo, num contexto de medo. Né? Fica muito difícil discutir porque fica impossível discordar. Né? De fato, parece que quem se atreve assim, a questionar a racionalidade das soluções penais que a gente tem adotadas está cooperando com a impunidade, com a criminalidade. Uma vez, há uns anos atrás, aqui em Salvador, estava numa conferência com o professor Juarez Tavares, que todos vocês seguramente conhecem e admiram. Né? Para mim, é uma penalista viva que a gente tem. E a gente estava discutindo sobre corrupção, sei lá, dando uma conferência, os dois juntos sobre corrupção. E foi muito engraçado, porque é uma conferência enorme, assim, já tem umas 700 pessoas assistindo. E conforme a gente ia falando, alguém levantou da plateia e falou, mas isso que vocês estão falando é um absurdo, porque vocês estão pregando a impunidade no Brasil. E assim, a gente estava fazendo um discurso ali de dogmática penal como dois estudiosos, né, do tema e pregando racionalidade penal. E assim, e eu me lembro que isso foi dito, se fosse contra mim, eu ia dizer, bom, foi dito contra o professor Juarez, enquanto ele falava. Né, e ele passou a ser xingado assim, pelo público como se fosse alguém que estava querendo provocar mais corrupção no Brasil, né, uma maior impunidade no Brasil. Dentro desse cenário, então, quer dizer, quem que vai se atrever a criticar a política criminal, por exemplo, de guerra às drogas? Né? Quem que vai se atrever a criticar a política criminal contra crimes violentos? É uma missão quase que impossível. Né? Vocês já sabem bem disso.
Né? Vocês discutem direito penal com a família no final de semana, não? No almoço de domingo? Discute aí, dá tudo errado, né? Exato. Quer ferrar o domingo é fazer isso, né? Começar uma discussão com contar um caso que teve, né? Agora vocês vão ter vários casos aí na defensoria, não vai ser tema para o almoço, ou sugiro que não seja tema para o almoço, porque vai dar errado, né? Porque vai ter briga, né? Oi, como você chama? Oi, tá ligado? Tá. André Igor, André. sobre essas discussões na vida. Nós tivemos uma hoje no Uber, não discussão de briga. Nós três aqui, eu, Paula, Daniel. No mesmo Uber. Estávamos voltando para casa. Sabe, eu sou mais velha que vocês, eu vou dar uma dica. Quando eu tomo um Uber e aí o motorista pergunta o que eu faço, eu falo que eu sou urologista. Pode. Aí muda, aí o assunto vai só discute no máximo o clima. Se vai chover ou não. É a dica número 1. Desculpa, André, você estava falando. Não, é uma boa dica, porque realmente ele percebeu que éramos defensores, porque estávamos conversando sobre as novas comarcas, para onde a gente vai. E quando ele descobriu, então ele perguntou, então vocês defendem culpados? E aí fomos na nossa, sempre que a gente tem que falar, não é bem culpados, não é bem assim e tal. E aí, no ato seguinte, ele vai atravessar o sinal estava verde realmente para ele, só que uma pedestre atravessou e ele teve que frear em cima. Aí ele falou, já pensou se eu atropelo? Eu não estaria errado, tal. A gente, justamente para isso, a gente também estaria aqui. Porque como você ia comprovar que estava verde? Se que você não estava em excesso de velocidade, né? Eu mesmo pensei isso, não falei, mas, enfim, precisou de um caso prático ali para, pelo menos, alertá-los sobre a necessidade de se ter defensores, de se ter alguém que pensa criticamente o direito penal e que não segue meramente a norma. Mas fazer isso para a sociedade, às vezes, é complicado. Isso aí, André. Quer dizer, é colocá-lo na posição de potencial delinquente, né? Para ele entender. Né? Porque ele se vê como potencial vítima o tempo todo. É isso mesmo. Inclusive porque essa situação que o André descreveu deixa bem clara a importância do sistema de justiça ser plurimo, porque se fosse uma questão de mera legalidade, como era no tempo em que o positivismo dominava, não precisaria de tantas instituições, porque era uma mera aplicação da lei, talvez naquela visão originária da tripartição de poderes que, em face da complexidade social, não consegue dar conta das demandas. Então, é necessário que essa visão crítica do direito penal sirva para até mesmo modificar alguns parâmetros normativos. A gente vê a ideia de criminalização da pobreza, a aporofobia, isso tudo, apesar de serem terminologias que têm ganhado mais repercussão nos últimos anos, é da origem do direito penal. Os crimes patrimoniais ostentam penas altíssimas, e aí tem a grande contradição com os crimes contra a ordem tributária, em que se permite a extinção da punibilidade em termos comparando com o crime de furto, que não são possíveis, e isso revela claramente que a legalidade estrita, por mais que sirva como parâmetro limitador, não se basta. E aí a importância das instituições para trazer um caráter não só democrático, mas eu diria humanizador do direito penal. Perfeito, é isso aí. E a gente vai falar desses casos aí envolvendo a aporofobia. A gente já vai chegar lá em 5 minutinhos, mas é isso mesmo. Então vejam que, quer dizer, nesse cenário, né, claro, os defensores são confundidos com os delinquentes, né? Os defensores são pessoas que pregam a impunidade, cuidado com almoço de domingo. Os casos, né, julgados, muitas vezes, né, têm decisões que mencionam supostas emergências, né? Então, aquele caso é julgado, né, por aquele magistrado ou por aqueles magistrados como uma pretensa emergência, como um ponto fora da curva, né, a justificar, então, uma resposta excepcional, ainda que ilegal, porque, afinal de contas, o caso é uma emergência. Né? E aí eu tenho abandono de princípios, de normas, de institutos penais fundamentais. Né? E aí vejam que eu faço um passeio pelas duas faces do direito penal. Né? Quais são as duas faces do direito penal? Aqui na defensoria,
a gente está trabalhando com a chamada criminalidade de massa, né? Com aquele direito penal da chamada obra grotesca, lá do Zaffaroni, né? É o delinquente de massa, o delinquente patrimonial, né? A outra face do direito penal é o chamado direito penal econômico, né? Onde eu tenho os crimes de colarinho azul ou branco, né? E aí, muitas vezes, eu tenho na órbita de um direito penal econômico essa discussão penal de emergência. Então, quando eu falei do ministro do Supremo que soltou essas declarações, ele não estava se referindo aos assistidos da Defensoria. Ele estava se referindo a casos que envolviam crimes econômicos no Brasil. Grandes no sentido criminosos empoderados no Brasil. Se a gente for falar de um caso desse tamanho, a gente pode mencionar o Mensalão, por exemplo, ou a Lava Jato. Quantas vezes vocês viram ministros de cortes superiores dizendo, nesse caso eu estou fazendo isso, embora eu saiba que, em geral, não deveria fazer, mas eu estou fazendo porque isso aqui é um ponto fora da curva. E essa expressão, inclusive, foi utilizada expressamente por um dos ministros. Esse caso é um ponto fora da curva. Então, eu vou passar por cima da legalidade, eu vou passar por cima dos princípios penais fundamentais, mas é que eu preciso, porque é diferente esse caso. Né? E aí uma pretensa justificativa, né, para o excesso cometido. Né? Qual é o problema? Assim, passando por cima da legalidade nesses casos específicos, né, de Lava Jato, por exemplo, acabam sendo usadas jurisprudência para massa, né, para o direito penal de massa também. Então, assim, a gente tem um ponto fora da curva ali que acaba sendo aplicado para, né, a regra do direito penal, né? E qual é seu nome? Maíra. Maíra, é exatamente isso. Por que eu estou fazendo contraponto com o direito penal econômico? Porque quando a discussão chega, e os casos que são mais discutidos nas nossas cortes superiores são do direito penal econômico. Né? Lamentavelmente é assim. Os que ganham maior repercussão social são esses. Né? E maior aprofundamento de discussão são esses. Aprofundamento entre aspas. Né? Qual é o grande problema aqui dos pontos fora da curva? Porque eu tenho uma transmutação do direito penal num instrumento de combate, no sentido polarizado, né? No sentido mais irracional. Só que o direito penal não está moldado para o delinquente de colarinho branco. Ele tem a sua seletividade. Portanto, ele tem a sua clientela preferencial, que não são esses. Portanto, quando eu estabeleço pontos fora da curva e eu crio exceções, porque eu estou falando naquele poder, lembra o poder punitivo que tende à expansão, as exceções tendem a se normalizar como regras. E aonde elas vão ser aplicadas? Para os delinquentes de colarinho branco? Para a criminalidade de massa. Então, quer dizer, esses desvios, né, cometidos nessa seara de direito penal econômico acabam se normalizando e sendo aplicados nos casos assistidos de vocês. Né? É dizer, se o ministro vai abrir mão da legalidade, se ele vai abrir mão de um princípio penal fundamental, por que eu não posso abrir mão de qualquer outro? Né? Se naquele caso ele abriu mão, mais ainda eu tenho razão para abrir mão num caso de um delinquentezinho patrimonial, ou no caso de um crime violento. Percebem? Esse é o perigo. Né? E é disso que a gente tem que falar. Né? E eu não estou tão... Claro que, né, todo excesso arbitrário do Estado na esfera penal é uma irracionalidade, é ilegítimo e tem que ser discutido. Agora, a maior preocupação eu tenho em debater isso para os assistidos de vocês. Não para os delinquentes empresariais ou para os, né, para os crimes econômicos. Porque eles têm mais amparo. Eles são menos selecionados, eles têm mais instrumentos de defesa e, portanto, a chance, né, deles realmente terem a sua liberdade retirada é muito menor, né, do que onde a gente está no nosso cenário. E é por isso, então, que a gente tem que discutir, dentro dessa lógica, que a Maíra bem expôs, o Fernando bem expôs, a questão que ele trouxe, né, que a gente chama de um modelo de direito penal de aporofobia. E esse é um debate político-criminal muito intenso. Eu sei que essa expressão ganhou um pouco de fama no sentido mais político, né, no Brasil recentemente, e a gente tem uma figura importante aí nisso, que é o próprio padre Júlio Lancelotti, não é, que vem denunciando, né, o que ele chama de casos de aporofobia, mas eu queria debater isso no âmbito do direito penal, da dogmática penal.
né? De que modelo a gente está falando? E que questões a gente pode trazer em relação a isso? Né? Esse termo é um neologismo, né? Mais ou menos recente. Na verdade, ele é um neologismo que foi criado na década de 90, em 1990, na Espanha, por uma socióloga, a Adela Cortina, e, na verdade, ele junta dois termos gregos, não é? Que é áporos, significa pobre, né? Indefeso, e phobos, que significa medo, aversão. Então, a aporofobia é aversão ao pobre. Não é? Traduzindo assim, né? De forma simples. Esse termo ganhou repercussão em 2017 porque foi lançado um livro pela Adela Cortina, um livro homônimo. O livro chama Aporofobia, um livro espanhol. Foi traduzido no Brasil, vocês têm ele em português, e aí esse neologismo ganha a repercussão, né, que tem hoje. Então, a gente está falando de fobia aos pobres, rechaço aos pobres. Né? Pessoas que, usando o conceito da Adela Cortina, pessoas que não têm recursos e, portanto, não podem oferecer nada ou parecem não poder oferecer nada. Né? Isso, então, seria a aporofobia. E o que seria, então, um direito penal de aversão ao pobre? Né? Que modelo político criminal é esse? A gente tem inúmeros exemplos. Se eu vier daqui a um ano falar com vocês de novo, vocês vão passar a tarde inteira me relatando casos que a gente vai chorar juntos aqui. Né? Então, né, a pessoa que está presa por ter subtraído macarrão instantâneo do supermercado. Esse é um caso muito ilustrativo e, lamentavelmente, muito frequente. Não por causa do macarrão instantâneo, poderia ser o litro de leite ou qualquer outra coisa que o valha. Mas eu estou falando aqui de um tipo de subtração patrimonial que é insignificante, mas que leva a uma resposta profundamente violenta, deliberadamente violenta. E eu não estou falando de juiz de primeira instância. Eu estou falando de tribunal de justiça, muitas vezes de superior tribunal de justiça, que mantém a pessoa presa. Por não ter cometido crime nenhum. Vejam bem. Né? Que violência é essa? Né? Oi. Como você chama? Oi, Daniel. Eu te ouço perfeitamente, mas como está sendo gravado, isso não tem tudo a ver com a aporofobia? Mas claro que tem tudo a ver. Aliás, olha, você mencionou São Paulo, outra autocrítica aqui. O meu estado não é modelo para ninguém em direito penal. Veja que importante. E aí, quer dizer, como aplicador do direito penal, não aplicador, né, autômato, aplicador crítico do direito penal, como eu tenho que refletir sobre o que eu estou fazendo. E qual o sentido daquilo que eu estou fazendo. Por isso que no trabalho diário de vocês, isso vai ser fundamental. Né? Para que serve isso que eu estou fazendo? Para que serve o que eu estou falando? Para que serviria a pena nesse caso? Né? Qual o sentido de discutir esta situação nesse caso? Não é aplicar matemática, né? Não é pegar uma caixinha de ferramenta, abrir e mecanicamente trabalhar. Oi. Oi. Eu sou Letícia. Daniel Letícia. falou de São Paulo e aí isso me lembrou um caso que, apesar de não ser da minha época, eu fui servidora lá, me marcou por saber dessa história, que é uma história que foi muito famosa, de uma empregada doméstica que tentou furtar, ela não chegou a consumar, né, o furto de um vidro de shampoo e de um condicionador. Né, e ela ficou presa 11 meses preventivamente, acho que talvez até um pouco mais, perdeu um olho, e depois a mesma juíza fez com que ela fosse encaminhada a um manicômio judiciário, hospital de custódia. E do nosso curso de formação, acho que um dos lugares que mais me trouxe tristeza na vida foi o hospital de custódia. Então, isso mexeu muito comigo, sempre pensando nessa mulher. Agora, isso também me faz pensar, em relação ao Tribunal de Justiça de São Paulo, que se reflete em outros lugares, colocar essa mesma juíza na posição de pessoa que gere os inquéritos policiais e que trata da fase investigativa, ou seja, isso denota a aporofobia. Porque colocar essa pessoa nessa posição denota uma posição do tribunal, e isso vai para o campo também da política. Né?
Exato, exato. Mas não tenho dúvida nenhuma disso, Letícia. E você tocou num assunto aqui que poderia gerar uma aula inteira, né, no mínimo, ou um curso inteiro, que é a história das medidas de segurança, que são os hospitais de custódia e tratamento psiquiátrico. Vocês têm um documentário aqui feito em Salvador muito legal, da Débora Diniz, que é a Casa dos Mortos, né? Que é um documentário muito curtinho, mas que é muito estarrecedor. Para vocês que já foram visitar, então, o hospital de custódia, nada mais é estarrecedor do que olhar para a realidade em si, né? E aí, enfim, é absolutamente lamentável que a gente tem. Isso só já geraria um curso inteiro. Porque a gente está falando de uma outra questão, né? De um outro marginalizado social, que é o doente mental. O chamado, eu não gosto dessa expressão doença mental ou doente mental, porque doentes todos somos, né? Quer dizer, mas quando a gente fala de quadros de saúde mental, aí a gente fala num tabu social, assim, que se o delinquente é o anormal, e no positivismo criminológico, a delinquência é muito associada à doença. Né? Então, aquele que é diagnosticado doente mental, esse é aquele que a sociedade quer ver enterrado, longe dela. O, Fala, Letícia. o que me gerou também muita inquietação nesse dia, eu cheguei a falar com os colegas também, porque eu sou sempre a pessoa que fica provocando. Eles foi perguntar, a gente está aqui no hospital de custódia de tratamento, vocês estão vendo essas pessoas aqui, elas têm questões de saúde mental. Quantas pessoas estão aqui são brancas? Eu falei, se vocês virem por favor, me mostrem. E viram um. Por coincidência, ele vestia uma roupa de cor diferente, inclusive. Claro, porque Mas, são só os negros que têm problema de saúde mental, não é exato, isso? exato. Já são Isso só os foi... negros que delinquem mesmo, né? Então, isso. também só eles que têm doença mental. Mas o interessante, Letícia, e esse é um tema que para vocês é fundamental. Quando a gente fala das medidas de segurança, se a gente falou que as finalidades da pena são um problema, e quando a gente fala na medida de segurança? Qual a finalidade da medida de segurança? É preventiva, no sentido especial, porque a medida de segurança promove o tratamento do doente mental de modo que ele não volte a cometer o fato típico antijurídico. É lindo o discurso dogmático, só que não convence ninguém. Tratamento? A medida de segurança não faz tratamento de ninguém. Ela tem natureza penal. Não, mas não é pena, porque o sujeito não é tecnicamente condenado, ele é absolvido. Porque delito ele não cometeu, não é? Porque ele não é culpável. Mas ele fica ali em tratamento, num tratamento compulsório, num tratamento estigmatizante e no antitratamento. Porque ele fica isolado da sociedade quando a própria Organização Mundial de Saúde fala que isso não pode acontecer. Então, o que eu estou fazendo? Mas aquele é perigoso. Tem a periculosidade criminal, que é outra desgraça dentro do direito penal. Então, o que a medida de segurança está fazendo na prática? Já leram? Claro que vocês já leram a parte geral do Código das Medidas de Segurança. Quantos artigos são? 4. Desses 4 artigos, e a gente está falando de uma parte geral, que vocês conhecem bem, quando trata da teoria da pena, tem vários artigos disciplinando as penas no sentido de trazer limites em defesa do cidadão que sofre a privação da liberdade, não é isso? Leiam os 4 artigos do 96 e 99 do Código Penal. Tem um único artigo dos 4 que trata dos direitos do sujeito que se submete à medida de segurança. E esse artigo fala assim mesmo, que vão ser preservados os direitos dele, ponto. Todos os outros artigos falam da sociedade, não dele, não da garantia dele. O que é horroroso. E o que acontece com as medidas de segurança? Ninguém nem estuda, ninguém nem fala. É a casa dos mortos, o hospital de custódia. A gente quer ver aquela pessoa sumir da nossa frente. Ela morreu, a gente não pode matar, mas ela morreu ali socialmente. Se não voltar, tanto melhor. Agora, imagine um esquizofrênico que tenta subtrair uma bicicleta. Entenderam o fato típico e antijurídico? Seria um furto tentado de uma bicicleta. Se ele for processado e se entender que a conduta é típica e antijurídica e que ele é inimputável porque ele é esquizofrênico, qual é a consequência? Vocês vão me responder, medida de segurança. Tá bom. Qual é a medida de segurança? Furto é penado como? Medida de segurança. Internação. Por quanto tempo? Não, mas o STF falou que são 30 anos. Ah, maravilha. Então, tá bom. 30 anos.
40 hoje. Um esquizofrênico que não entendeu nada do que estava fazendo, que achou que aquilo fosse uma nave espacial e, portanto, queria salvar a humanidade e levou para ele, tentou levar para ele a bicicleta, que era a nave espacial na cabeça dele, e vai ficar 40 anos sendo tratado? Não brinca. Quer dizer, isso é de embrulhar o estômago, é o que você falou. Não tem nada mais impactante para um profissional do direito entrar em contato com essa realidade. Dá vontade de sentar no chão e chorar e não levantar mais, porque é de uma impotência, ver como, a meu ver, e essa é uma posição pessoal, que não é exclusivamente minha, há outros penalistas que entendem isso, que a medida de segurança não tinha que natureza penal, que é uma questão de saúde. Ah, mas eu pus para dentro do direito penal para trazer as garantias penais de segurança. Mentira! Olha, só ler o Código Penal, a disciplina, não trago nenhuma garantia para o indivíduo. Eu só trago o estigma e a crueldade, a desumanidade, é só isso que eu trago. Isso não é uma questão penal, não deveria ser uma questão penal. O sujeito não tem culpabilidade, acabou, é outra coisa. É uma questão de saúde? É. O Estado tem que tratar? Tem. Mas não com o braço forte do direito penal. Então, assim, eu abri um parênteses grande aqui, Letícia, mas porque essa é uma questão que merece. E tem pouquíssima gente que estuda isso, que fala sobre isso, que é um tema que é esquecido, deliberadamente esquecido, porque a sociedade não quer ver seus doentes. Isso é incômodo para todos nós, né? A gente não entende o doente. De outro lado, a gente entende, porque o doente está dentro da gente também. Né? Ainda mais hoje, depois da pandemia, todo mundo já chegou a conversar com uma samambaia aqui nos 2 anos de isolamento, não chegou? Para alguns, a samambaia respondeu, aí é pior. Para outros, não, mas todo mundo chegou a já questionar a própria saúde mental. Esse é um assunto muito tabu na nossa sociedade. Então, para nos afirmar normais, a gente tem que apontar fora da gente quem é o doente e quem a gente não quer ver, isolar ele. Esse é o fenômeno social. Essa é a crueldade das medidas de segurança. E isso vocês vão enfrentar muito, porque o Estado é especialista em fazer isso. Eu trabalho, não sei se vocês já foram lá na Faculdade de Direito do Lago de São Francisco, fica bem no centro de São Paulo, assim, numa região que é degradada socialmente, depois da pandemia muito mais, muita gente em situação de rua. Tá? E muitos desses em situação de rua têm problemas de saúde mental claros, claríssimos. O sujeito convulsiona ali no chão, na sua frente, está babando, enfim, está tendo uma alucinação, está em surto. Eles são ignorados olimpicamente, assim. As pessoas pulam eles estão deitados no chão, você, né, pula o obstáculo, continua andando, ninguém... Agora, se esse sujeito um dia esticar o braço e puxar a perna de alguém, a vítima dele cair no chão e quebrar os dentes, pronto, ele vai ser internado e não sai nunca mais. Né? Dizer, é esse o tratamento que a gente quer? Né? É uma questão de saúde, pô. É o que a gente está falando da criminalização da política social. De novo aqui. Né? É um sujeito vulnerável, hipossuficiente, que merece ter atenção do Estado. E a única atenção que ele recebe é do direito penal? Não, né? Está bem errado. Alguém queria falar aqui. Oi, como você Não, chama? só para fechar, né, esse parênteses que a gente abriu e relatar uma experiência que eu tive quando eu trabalhava no interior do Maranhão. E eu peguei um caso de uma pessoa que estava sendo acusada de ter furtado um Shih Tzu, que é aquele animal de estimação muito bonitinho. E assim, eu fico pensando, gente, eu se olhasse Quem aqui não furtaria um Shih Tzu? na rua, com certeza gostaria de levá-lo para casa. E queria uma internação provisória dele, porque ele fazia tratamento no CAPS e tudo, e o Ministério Público se manifestando pela internação provisória dele. E eu fiquei assim, gente, pelo amor de Deus. E tentei de todas as formas não fazer isso, né? Tentar dissuadir o juiz com eu trabalhava para não dar essa decisão e tentar falar com o CAPS, tentar falar com outra coisa, porque claramente ele tinha feito aquilo porque não estava entendendo, não compreendia, tinha achado o Shih Tzu bonitinho, quem não acharia? Mas a sociedade, a vizinha, que era a dona do Shih Tzu, estava muito indignada e só queria uma resposta rápida e que ele sumisse ali daquela comunidade, daquela sociedade. Então, além de ser muito estigmatizante para ele, principalmente para a família, a sociedade também não aceita. Não aceita. Né? Não aceita essas pessoas, só para É exemplificar isso. e fechar esse parêntese. Não, perfeito, mas eu achei fundamental a gente falar rapidamente sobre esse tema, porque é um tema que vocês vão enfrentar na prática e vocês têm que se debruçar sobre isso. Tem que refletir mais sobre isso.
né? Porque é dramático. Obrigada, Letícia, por ter trazido para a gente essa questão, que tem tudo a ver, é o que você falou, né? O problema não é só o hospital de custódia e tratamento psiquiátrico, é olhar quem está lá dentro. Né? Não são doentes mentais, são doentes mentais negros. Então, alguma coisa está acontecendo, né? E é isso. Né? É esse o recorte que a gente está dando quando a gente fala aqui dos nossos hipossuficientes. A gente falou, e eu vou seguindo, vocês vão me parando, tá? A gente falou do medo, né, da sociedade como um dos fundamentos dessa política criminal. Outro fundamento importante é o chamado, que vocês já ouviram bastante falar, é o chamado punitivismo. Né? O punitivismo que costuma ser associado com uma conotação de excesso, né? Ou seja, a busca de uma pena para além do necessário, para além do proporcional, né? Como uma medida simbólica mesmo, né? Para a sociedade. E esse punitivismo, para aquilo que nos interessa aqui hoje, dentro da defensoria, é especialmente ilustrável, né? A partir dessa estratégia de segregação punitiva, né, particularmente quando essa estratégia de segregação é ligada ao aumento da população carcerária, ao aumento das penas que são impostas. Vejam que quando a gente fala no punitivismo, né, e nos discursos punitivistas, o ponto de partida desses discursos são estereótipos, né, são preconceitos sociais, né, como manifestações de uma política criminal reacionária, que, portanto, deveria ser combatida no Estado democrático de direito. Quando eu falo que o fundamento do punitivismo são estereótipos, eu estou dizendo que, então, os fundamentos do punitivismo são, na verdade, carentes de qualquer justificação racional. Né? Seja porque eles não apresentam nenhuma conexão demonstrável com a evolução das estatísticas criminais, com as taxas de delinquência, né? E isso não é demonstrável, né? De jeito nenhum, e nunca foi, em matéria penal, isso não é novidade, seja porque esses fundamentos, né, ou esses estereótipos não representam uma verdadeira manifestação democrática, ou seja, né, esses discursos têm seus autores, que não é a sociedade como um todo. Né? A gente tem autores dentro da sociedade que manipulam ideologicamente discursos e usam meios para manipulação dos discursos, né? E a gente tem não uma opinião pública, mas uma opinião manipulada da sociedade que parece fazer com que todo mundo pense a mesma coisa, quando na verdade não é assim. Né? A gente tem poucos autores desses discursos e normalmente são discursos que não são ingênuos, que têm interesses por trás. Né? Então vejam que quando a gente fala especificamente do tema punitivismo, e aqui eu estou tentando acoplar vários assuntos para chegar nos exemplos de aporofobia, a gente vê o reingresso de uma teoria que vocês conhecem bem, que é a teoria do estado de exceção, do Carl Schmitt. Né? A ideia da guerra justa contra o inimigo injusto. Né? E se eu tenho uma guerra justa contra o inimigo injusto, eu tenho um cenário em que tudo é válido contra o meu inimigo na busca de uma segurança cognitiva da sociedade. Né? Eu tenho um direito penal que vai suspendendo seus próprios princípios fundamentais, suas próprias garantias, quando ele vê um pretenso perigo para a existência do Estado, para a existência daquele corpo social. Né? E aí a gente tem aquela história da emergência, a gente tem aquela história dos pontos fora da curva, e a gente tem aqui uma primazia da razão política de Estado sobre a razão legal. Né? E aí o berço de todos os nossos problemas. E os problemas dessa nossa crise contemporânea do direito penal. Mas a gente disse, e a Maíra, né, deixou claro, o maior problema dessa lógica é que essa lógica vai transbordar por todo o sistema, né, vai sair das exceções e vai começar a se emaranhar como regra geral para todos os casos e para os nossos casos, e aqui a gente vai falar dos hipossuficientes. Vejam que interessante quando a gente fala em hipossuficiência e na seletividade do sistema. Vou trazer questões que para vocês são claras, que vocês conhecem. A primeira delas é o artigo 28 da Lei de Drogas. O que diz o parágrafo 2º do artigo 28? Para determinar se a droga, né, estou diferenciando
traficante e do portador, né, para consumo próprio. Para determinar se a droga se destina ao consumo pessoal, o juiz terá em conta a natureza e quantidade da substância apreendida, o lugar e condições em que se levou a cabo o fato, as circunstâncias sociais e pessoais, assim como a conduta e antecedentes do agente. O que é isso? O que é isso? Veja que eu tenho a norma abstrata, né, me trazendo esse modelo aporofóbico, me permitindo a aplicação seletiva. Então, não é o juiz que abandona a legalidade, que não sei o quê. A norma está dispondo isso. Então, o juiz vai levar em conta as circunstâncias sociais e pessoais. Significa dizer, se lá no centro acadêmico do Lago São Francisco, um menininho loirinho for pego com uma mochila cheia de maconha, ele é portador. Se for um menino negro na periferia de São Paulo com a mesma quantidade de maconha na mochila, ele é traficante. É isso? Porque é isso que a norma diz. Claramente. Ela dá a entender, ela está dizendo expressamente isto. Né? Então, é dizer, o juiz não está sendo, quer dizer, o juiz, em tese, está obedecendo a dicção da norma. Eu vejo que no processo de criminalização primária, eu tenho, claro, um modelo aporofóbico, um modelo seletivo. Por isso, quando a gente olha para um hospital de custódia, ou olha para um presídio e fala, pô, mas só tem preto e pardo, isso não é uma coincidência. Não é o policial malvado que vai lá e só prende quem está na comunidade. Tem algo mais do que isso. A gente está falando que a própria criminalização primária leva a isso. Então, a gente está falando que o sistema é estruturalmente construído para isso. As normas são projetadas assim. Não é? Um segundo exemplo claro, que foi o que o Fernando nos deu, né? A 8.037. Eu não estou falando de uma norma aporofóbica, eu estou falando de direito econômico. O que diz a Lei 8.137 de 90? Eu tenho aqui os crimes contra a ordem tributária. Não é isso? E as relações de consumo, mas me importa que os crimes contra a ordem tributária. O que traz esse dispositivo a 8.137? Né? Que lógica que eu tenho aqui? Eu tenho uma causa distintiva da punibilidade. Então, se eu sou a mega sonegadora, não é? Sócia, proprietária de uma empresa que resolvo que não quero recolher tributo, porque eu recolho tributo demais no Brasil, então eu mesma oriento o meu financeiro a comprar nota fria e com isso reduzir a base de cálculo do imposto de renda da pessoa jurídica, ok? É matéria para vocês na prática, vocês nunca vão ter esse clientinho, né? Esse clientinho tem um advogado dele que ele paga. Quanto que eu, né, a sonegadora fiscal aqui consegui reduzir de pagamento de tributo? 100 milhões de reais. É grave o crime que eu cometi? Não? O que vocês acham? Quando eu falo é grave, é uma pergunta técnica, é uma pergunta moral. Grave em matéria penal significa dizer o tamanho da ofensa ao bem jurídico. Se eu pensar no bem jurídico nesse caso, é importantíssimo. Por que é importantíssimo? Porque tem uma natureza coletiva. Então, não recolher, né, tributo por meio de uma fraude, e este é o crime, vai me levar a uma redução de arrecadação que vai atingir a sociedade como um todo e vai atingir em cheio. Menos R$100 para uma sociedade tão desigual igual a nossa significa impacto na educação, impacto na saúde, impacto em uma série de esferas e na concretização de direitos fundamentais. Então é gravíssimo, não é? O crime, sim ou não? Então tá bom. Então, soneguei 100 milhões de reais. Contrato meu super advogado, meu tributarista, meu criminalista, né? Então, estou sendo processada criminalmente, porque na esfera tributária já se apurou que o que eu fiz e que esse valor é devido. Então, eu estou sofrendo processo, o processo anda, sou interrogada, rola de multa, acontece tudo. Sou condenada em primeira instância, me reúno com meu advogado, e aí ele fala, tá meio ruim, mas vamos lá. Tá bom. Sou condenado em segunda instância, faço uma outra reunião, e aí? Agora tá pior. Tá bom, segue. Sigo recorrendo. Quando eu estou no meu último recurso possível, faço uma reunião, e aí ele fala, acho que ferrou, acho que a gente tentou de tudo, não vai rolar, você vai ser condenado. Tá bom, quanto que é a conta? E eu recolho. O que vai acontecer? Está escrito a minha punibilidade, não é isso?
Eu dei um exemplo para tratar dogmaticamente dessa causa justificativa da punibilidade, que vai se aplicar a partir do recolhimento do tributo a qualquer momento, antes da decisão definitiva. É interessante, não é? É criticável, não é? Essa causa... Não é isso que a gente está discutindo. Oi. É curioso que quando eu tive contato a primeira vez com esse entendimento jurisprudencial, se eu não estou enganado, o fundamento que é utilizado para justificar essa atrocidade é o limite das execuções fiscais. Ou seja, se importa de um outro ramo do direito um conceito que não tem absolutamente nada a ver com o objeto do direito penal para justificar um claro favorecimento. E, em contrapartida, uma pessoa que furta R$200, ela não vai ter essa... Esse é o problema. Quer dizer, a gente poderia questionar, e eu me lembro, eu dou aulas na Espanha, e eu me lembro que quando na Espanha começou a querer se adotar essa mesma causa, que não tem a idade da nossa, muito mais recente essa ideia na Europa, e quando começou a surgir essa ideia, já no século XXI, dessa causa da punibilidade, os penalistas espanhóis estavam super bravos, mas que absurdo, o que é isso? Mas o direito penal está tendo uma natureza arrecadatória, enfim. Essa é uma discussão, mas não é essa que eu quero fazer. A discussão que eu quero fazer, então tá bom. Então a gente já entendeu que tem essa norma, essa causa justificativa da punibilidade. Vocês são defensoras e defensores. O clientinho de vocês, o assistido de vocês, subtraiu o meu telefone hoje, enquanto eu estava aqui dando aula. Deixei o telefone no cantinho e ele subtraiu, tá bom? Durante a investigação policial, né, que se instaura para saber, afinal de contas, vocês já perderam o telefone? Não. Tudo menos isso, não é? Corrupção sistêmica, Petrobras, dane-se, não pego meu telefone e as fotos que eu tenho aqui, e os arquivos que eu tenho aqui, não pode mexer nisso, não é? Eu estou muito chateada porque levaram meu telefone. Claro que vai ter uma investigação policial para apurar isso. E claro que eu falo isso para as pessoas. Que olha só que absurdo, eu vim aqui na defensoria e me furtaram o telefone, meu Deus, que coisa triste, eu tinha coisas tão importantes, fotos que têm um valor familiar, sentimental, blá, 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 blá. E o assistido de vocês toma contato com isso. Fala, pô, coitada. Nem gostei muito, nem era o último modelo de iPhone, tá bom, vem. Cadê? Onde que ela mora? Tá. Quer essa porcaria? Tá bom, nem gostei muito do seu telefone, pega de volta. Tecnicamente, o que é isso aqui? O que aconteceu tecnicamente? Reparação do dano, na minha opinião. Hã? Na minha opinião. Arrependimento? Posterior. Posterior por quê? Porque aconteceu depois da consumação da subtração, sim ou não? Sim. Do crime. Então tá bom. Qual é a consequência jurídica? Diminuição Redução da pena. Então, eu tenho uma causa de diminuição da pena prevista expressamente no Código Penal quando esse arrependimento acontecer num crime sem violência, grave ameaça contra a pessoa e quando ele se der antes do recebimento da denúncia. Do recebimento da denúncia. Então, no nosso caso, o assistidinho de vocês vai ter uma pena diminuída. Tá bom? E se ele fizer isso durante o processo? Atenuante no máximo. O juiz pode aplicar, né, uma causa atenuante de pena. Que bacana. Pois é. Aí eu te pergunto, Maíra, vamos lá. O que tem a ver o caso do clientinho de vocês com o caso da mega sonegadora aqui que sou eu? São casos diferentes. Bens jurídicos diferentes, não é isso? Ofensividade completamente diferente. Mas eu tenho alguma semelhança. Bom, vocês aprenderam isso no primeiro ano da faculdade de vocês. Grandes defensoras e defensores que são, o que vão fazer? Vão pleitear a aplicação da norma do crime contra a ordem tributária, por analogia, ao crime patrimonial. Sim ou não? Sim. O que os tribunais vão dizer? Que não vai aplicar. Não, porque o caso é diferente. Gênios, né? Claro. Por isso que eu estou pedindo vai, analogia. Ainda vão dizer que não tem previsão em lei. Não tem previsão em lei e ainda dizem, o bem jurídico é outro. Claro que o bem jurídico é outro. Na sonegação fiscal tem uma gravidade muito maior. Aqui eu tenho subtração de telefoninho. Ainda tem um outro argumento que eu enxergo como viável. A irrelevância penal posterior do fato, com a devolução do celular, Sim. se esgota completamente a necessidade de apuração. Que é a discussão da Maíra.
É dizer assim, que nem crime tem aqui, quer dizer, por que a ação penal tem que ser pública e incondicionada? Quer dizer, não faz sentido aqui. Porque a vítima pode falar, tá bom, tá ok, tá tranquilo. É um pouco pensar para que serve o direito penal. O que eu estou buscando com isso? Concorda? Porque se não tem relevância mais nenhuma para mim, a vítima está bem, está todo mundo bem, então o que eu estou fazendo? Percebam agora, né, a gente tem duas questões importantes. A gente tem uma regra em direito penal econômico, só em direito penal econômico, né, que não resultou em regra semelhante. Então, estou falando de processo de criminalização primária, mas eu estou falando que também na criminalização secundária, ou seja, na aplicação da norma penal, eu tenho uma outra barreira porofóbica. Eu tenho magistrados falando, não aplico analogia, não entendo que haja analogia. Esse é um exemplo clássico de analogia. Se eu tiver que ensinar analogia para alguém na esfera penal, esse exemplo seria ótimo, não seria ótimo? Só que não, só que ninguém aceita. Por quê? Não tem justificativa. Outra, e o Fernando mencionou, a criminalização secundária. Agora, vamos falar de um princípio que vocês vão aplicar todo dia. Princípio da insignificância. Né? O meu assistido subtraiu 1 litro de leite. Isso não é crime. Tá bom. Vamos pensar dogmaticamente. Por que isso não é crime? O princípio da insignificância afeta que elementos do delito? Tipicidade material. Vocês são lindos. A tipicidade. Né? É dizer, a tipicidade objetiva. É dizer, a ofensa ao bem jurídico, patrimônio, mas ela é tão ínfima que não faz sentido lançar a mão do direito penal, que é o braço mais forte do direito, mais violento do direito, para responder a isso. Vocês já aprenderam isso. Tranquilo assim. Vocês não têm dúvida nenhuma disso. Tá bom. Aí vocês vão pedir a aplicação do princípio da insignificância. E aí o juiz vai dizer, mas é que o seu assistido tem antecedentes, porque ele já, quando era adolescente, teve internação por ato infracional relacionado a drogas. Oi? Não entendi. Ou não aplicam insignificância porque é reincidente o assistido. E eu estou falando de uma aplicação de princípio da insignificância que é feita assim pelo Supremo Tribunal Federal Brasileiro. Eu não estou falando pelo juizinho da mini comarquinha, estou falando do ministro. Qual é a lógica da aplicação do princípio da insignificância que ele está fazendo? É técnica? Se o princípio da insignificância incide sobre a tipicidade, eu estou falando de tamanho de ofensa ao bem jurídico, ponto. É uma análise objetiva, ponto. O que tem a ver questões pessoais da gente com isso? Mas ele é reincidente. O que isso tem a ver com a ofensa ao bem jurídico? Com o tamanho da ofensa ao bem jurídico? Nada. Mas ele tem antecedentes. Mas está respondendo um inquérito sobre... Fala, Letícia. Só uma observação rápida, você falou do Supremo, e justamente os quesitos que até a gente, quando estuda para a defensoria, tem que ficar trabalhando bastante. O MARI, né, mínima ofensividade da conduta, ausência de periculosidade, é justamente uma forma de tentar... periculosidade social, salvo engano. Eu já não vou, a decoreba já está um pouquinho defasada, mas esses quesitos trazidos pelo Supremo já mostram que eles precisam de um caráter subjetivo para impedir a aplicação do princípio da insignificância. Mas veja como é atécnico. Totalmente. Como assim a periculosidade? Que periculosidade? Periculosidade não deveria ser requisito para nada no direito penal moderno. Para absolutamente nada. No contexto democrático, nada. Defina para mim periculosidade. Quem é perigoso? É uma desgraça esse termo. Outra contribuição do positivismo, né? Fala, Maíra.
decisões de tribunais superiores reconhecendo a insignificância, mas não sendo socialmente recomendável, aí aplica, sei lá, um regime inicialmente aberto. Então, umas atecnias que a gente vai vendo também socialmente recomendável, o que seria esse embasamento para, apesar de reconhecer a insignificância, determinar a aplicação de um regime que não tem previsão legal. Assim, que é a história do socialmente recomendável. Isso vocês têm nas chamadas penas alternativas. Não é isso? Tem requisitos objetivos e subjetivos para as penas alternativas. Quer dizer, qual é o grande problema? Um dos grandes problemas do nosso sistema de justiça criminal é que a espinha dorsal dele é a pena privativa de liberdade. Né? A pena alternativa à prisão. Significa que a pena principal é a prisão. Enquanto a gente tiver essa espinha dorsal, já está tudo errado. Já começou mal, porque a prisão é um fracasso. Quem fala isso é o próprio legislador brasileiro. Leiam a exposição de motivos da nova parte, né, de 84 do Código. O próprio legislador fala, a prisão é uma desgraça, a prisão dessocializa, a prisão não contribui para nada, portanto, ela deveria ser a última das alternativas. Isso o próprio legislador fala, só que a prisão é a pena principal, a pena privativa de liberdade. Aí você tem a pena alternativa, a prisão. Só que um dos requisitos é o subjetivo. Aí você tem que ver se é socialmente recomendável a substituição. Você está dando uma carta branca para o juiz dizer o quê? É socialmente recomendável para quem? Não para o negro favelado. Esse tem que ser preso. O que é socialmente recomendável? Quem é o juiz para dizer o que é socialmente recomendável? Essa é a questão. Como no artigo 59, a desgraça da personalidade da gente para fixar a pena base. Vocês estudaram personalidade da gente, não? Vocês vão ter que trabalhar com isso como profissionais de direito. Dizer, o que vocês entendem? A gente não entende nem da própria personalidade. Né? Como é que a gente julga a personalidade de alguém? Aí vocês têm aquelas sentenças horrorosas que dizem o agente tem personalidade delinquente. Por quê? Ah, porque ele cometeu delito. Aplausos, né? Dizer, puxa, genial. Dizer, o que eu estou julgando? Eu não estou julgando nada. Mas percebam como a lei abre brechas para uma aplicação que é completamente aporofóbica. Isso em todas as esferas. Quando a gente fala de infância e juventude, aí eu acho que é um dos piores lugares para trabalhar, mais tristes para trabalhar. Se o direito penal dos adultos é complicado, o chamado direito penal juvenil é cruel. É muito, muito triste de trabalhar. Vocês vão conviver com realidades muito chocantes. Né? De pessoas que estão em formação e vivendo numa realidade totalmente desestruturada em um sistema que massacra, que vai lá e destrói. Muitas vezes a diferença para a sanção que vai ser dada para esse adolescente são questões subjetivas as mais diversas. Em São Paulo, a gente tinha uma juíza de vara de infância e juventude que o que determinava se ela ia internar ou não adolescente era qual religião que ele tinha. Então ela perguntava, você lê a Bíblia? Você é católico? Porque se ele falasse sim, ela não internava. Se ele falasse não, então ela internava. Mas essa juíza é uma louca, professora. Não, a lei ajuda. A lei dá essa carta branca. O que é socialmente recomendável? Percebem? Como a gente abre mão, né, da racionalidade mínima da dogmática. Vejam que eu volto àquela pergunta inicial, né, já encaminhando a nossa discussão para algumas conclusões. Como é que é possível que a sociedade não esteja consciente da forma como se aplica o nosso direito penal hoje, na prática? Né? Não esteja consciente de que essa intervenção é muito seletiva. Né? Ou seja, ela vai em cima dos de sempre, né? Pretos, pardos e pobres. E aí as mulheres, quando são pretas, pardas e pobres, aí ferrou de uma vez. Né? Aí são super clientes do direito penal. Esse não é só um problema carcerário. Né? Eu não estou falando só de cárcere, eu estou falando de todo o sistema de justiça criminal. Né? E aí, esse é um tema, e a gente está na Bahia. Esse é um tema que tem que ser discutido sim ou sim no âmbito da defensoria, o racismo estrutural. Né? Tem que ser abordado. Né? Tem um advogado americano famoso, que vocês seguramente conhecem, que é o Brian Stevenson. Seja pelo livro, tem um filme que foi feito, né, chama Justiça, né? E ele é professor da Universidade de Nova York, e ele se ocupa, né, historicamente, em lutar contra o racismo estrutural no sistema de justiça criminal. Ele trabalhou no Corredor da Morte muito tempo nos Estados Unidos, ele tem toda uma organização contra o racismo estrutural,
E ele fala que o legado da desigualdade racial para o direito penal é a presunção de culpa e a presunção de periculosidade. Essa palavra, de novo, né, que nos assombra. Claro que a realidade norte-americana é muito diferente da nossa, né? E é complicado trabalhar com racismo no Brasil pensando nas questões antirracistas norte-americanas, porque aqui a gente tem uma outra situação completamente diferente, então não dá para a gente falar da mesma forma. Mas acho que nisso ele tem razão. Quer dizer, também no Brasil, o legado dessa desigualdade racial é presunção de culpa, é a presunção de periculosidade, né? Agora, quando a gente trabalha com isso, a partir de um modelo penal aporofóbico, que é o nosso, né, então a gente tem que pensar por que no Brasil a gente se apega a teorias idealistas. Me explico. Vocês estudaram pena, não estudaram? Decoraram tudo aí para o concurso sobre pena, né? Para que serve a pena? Vocês me dão 1000 respostas. Aqui vocês falam todas as teorias, né? Vocês têm os grifos na cabeça de vocês, assim, né? Prevenção geral, prevenção especial, retribuição, vocês sabem falar tudo. Olha aí, ó. E assim, vamos combinar? É a pergunta irrespondível, né? Porque você quer que eu te dê a resposta que você fique feliz ou que te convença? De novo, para que serve a pena? Eu vou usar as teorias idealistas porque elas são europeias, elas têm 200 anos. E elas foram construídas, então, para uma realidade europeia de 200 anos atrás. E por que eu aplico isso no Brasil? Tem um colega de vocês, certamente vários de vocês conhecem, é o Patrick Cassicedo, ele é defensor público também. Eu sei. Eu sei disso, por isso que eu estou provocando. O Patrick foi meu aluno no mestrado, no doutorado e no pós-doutorado. Ele acabou de fazer um pós-doutorado lindo sobre a história da pena privativa de liberdade no Brasil, a partir das nossas raízes escravocratas. Então, ele fez um trabalho de arqueologia extrajurídica, porque no direito ninguém pesquisa isso, para ver como é que funcionava a polícia no Brasil, né? E eu estou falando do século XVI, do século XVII, né? Como é que funcionava a punição no Brasil? Por que a gente tem hoje o que a gente tem hoje? É uma coincidência? A gente tem práticas que têm 400 anos. Né? E é muito interessante estudar isso. Por que é interessante? Porque a gente começa a entender a nossa realidade atual, que não se explica a partir das teorias idealistas. Aliás, se o Patrick fez essa pergunta, a única resposta que ele não se conforma em ouvir são as teorias idealistas. Ele dá risada, ele dorme, ele fala, conta outra. Por que isso? Porque conta outra. Vocês estudaram isso, vocês se convenceram de alguma dessas teorias? Olha para a realidade carcerária brasileira, como é que eu explico ela? Fala, não, é que ela é disfuncional. Ela não é disfuncional, ela é o que ela quer ser. Ela é totalmente funcional. Nosso sistema é completamente funcional. É disfuncional com base nessas teorias que são retóricas. E aí a explicação fica bonitinha, né? Fala assim, não, mas aqui a teoria está certa. É que a gente precisa melhorar aí nosso sistema, o estado de coisas inconstitucional. E continua, né? E a gente não anda. Fala. Inclusive, quando começou, acho que a primeira coisa que me veio à cabeça é o protagonismo no sistema de justiça criminal. Então, assim, todo esse problema da criação de uma teoria do direito penal, porque primeiro o direito penal, o direito processual penal, ele não tem, como a gente vê no processo civil, uma teoria ali começa. Então, assim, a questão brasileira e a questão latino-americana, acho que vem não dá o protagonismo a quem tem o protagonismo. Então, assim, em nosso país, quem sofre com o direito penal é o negro. Mas o negro, ele não tem um papel, assim, tipo, quantitativo no sistema global, seja no legislativo, seja no judiciário, a quantidade de juízes negros. E essa sensibilidade, boa parte das pessoas que estão no sistema global, e inclui a Defensoria Pública também, não tem a sensibilidade. Então, a sensibilidade é simplesmente de olhar, tem uma injustiça aqui, roubou um leite, furtou um leite e princípio da insignificância, mas não consegue, naquele momento, se sensibilizar, entender as raízes e como mudar, como ir além de um caso específico. Então, acho que o protagonismo para criar o direito penal, para criar, para aplicar e para trabalhar também na execução ou pós a execução penal. Então, vem desse racismo
estrutural que é bem claro para a gente. É isso, É bem perfeito. claro. Quando você fala da estrutura racista, então responsáveis somos todos, Sim. inclusive nós que temos o poder, né? É dizer, sem representatividade, como é que eu consigo ter sensibilidade social? Quando fala que vocês são responsáveis de exercer bem o poder que foi conferido a vocês, com aprovação no concurso, vocês vão ter que aplicar o direito com sensibilidade. Ah, não, mas eu não sou juiz, professora, eu sou defensora. Só defensora? Você que vai ter que ter sensibilidade para pedir para ir atrás da justiça, do que é justo. E para ir atrás do que é justo, eu tenho que entender a realidade. Como é que eu quero que um juiz branco, proveniente da elite, julgue a nossa furtadora de miojo do supermercado, que é uma mulher negra, que sofre violência desde pequena e mora na periferia? Ele nem entende o que está acontecendo. Não porque ele seja malvado, retardado, não. Ele não entende porque ele não foi submetido a essa realidade. O Ministério Público é a mesma coisa, a Defensoria Pública é a mesma coisa. Claro que eu estou falando que tem que ter, a riqueza está na diversidade. Eu tenho que ter de tudo. Eu tenho que ter todos os segmentos, até porque vocês dialogam entre vocês, vocês trocam experiência, vocês se enriquecem com isso. Portanto, trabalhar junto com pessoas diversas torna a aplicação do direito muito, muito, muito mais sensível. E eu preciso ter políticas ativas para isso. Por isso que é fundamental a gente falar nisso. Quer dizer, eu não termino com racismo estrutural só com base no discurso teórico. Eu tenho que ter uma política muito clara nesse sentido. E aí é política. Por isso, quando a gente fala de ações afirmativas, elas são fundamentais, não tenho dúvida nenhuma. Mas não tenho dúvida nenhuma. Eu vejo isso na universidade. Mudou. A Universidade de São Paulo hoje é outra. Faz 5 anos ela é outra. Porque eu tenho alunos cotistas, que são aviões, e que mudaram a agenda de pesquisa da universidade. Porque trouxeram uma realidade que a universidade não conhecia. Porque a universidade é uma elite, né? E começou a olhar e falar, nossa, sério? Isso acontece? Esse é um problema social? É. A mesma coisa com os profissionais de direito. Então, assim, você tem toda a razão. Eu não acabo com o racismo estrutural só no gogó. Só explicando, porque eu não vou conseguir incidir na cabeça de ninguém. Eu tenho que ter representatividade, as pessoas têm que se ver ali. Quer dizer, eu tenho que ser julgada por alguém que me represente, que entenda com quem está falando. Sim, aí quando a senhora começou, que falou assim das possíveis vítimas e possíveis delinquentes, eu até comentei com minha colega, eu fiz, poxa, mas hoje eu sei que parte da sociedade me vê como uma possível delinquente quando eu não estou nesses trajes aqui. Então, isso já é assim, saber se colocar nesse lugar para poder pensar em algo, não só um caso específico, mas o geral, né, de poder fazer uma política pública, trabalhar com política pública, e é política, é na hora de escolher quem vai editar uma lei, quem vai fazer uma lei, é na hora de escolher quem está ali defendendo. Sim. E quando tiver também dentro de uma penitenciária, alguém que tem uma sensibilidade para olhar aquilo ali, que possa trabalhar além, né? Mas eu preciso ter ações afirmativas para isso. Outro dia em São Paulo, no concurso da magistratura de São Paulo, mesma coisa, eles são aprovados, tem o curso de formação, igual vocês, né? Lá no TJ. Os juízes não entram no prédio pela porta da frente. Entram os advogados, o público em geral, os juízes têm a porta de acesso aos magistrados. Em tese, né, a porta de acesso aos magistrados é controlada, então é cara crachá, né? Juiz aí entra, né? Os funcionários, normalmente negros ou pardos, os funcionários da segurança, não tem coragem de falar, doutor, crachá, né? Eles vão deixando, entra gravatinha bonitinha, vai. O que aconteceu? No último concurso da magistratura, era curso assim, de formação, eles ia começar o curso, foram passar pela entrada, todos passaram, menos os 2 negros aprovados no concurso. O funcionário parou e falou, documento. Que documento? Prova que você é juiz. Eu falei, mas eu estou com ele, eu estou no curso de formação, acabei de ser aprovado no concurso. Documento? Não estou com ele aqui. Então não entra. Todos os outros entraram, os 2 negros não. Isso foi fundamental. Para todos. Para a turma toda. Quer dizer, olha isso. Né? Isso é sentir na pele. Agora, claro que esses 2 magistrados jovens,
negros, paulistas, não sofreram isso pela primeira vez. Claro que eles sofrem tudo, todos os dias. Então, para eles não foi uma lição. Foi para os outros. Né? Foi para a instituição. Para mostrar o absurdo que é. É estrutural. Agora, se eu tenho a naturalização do negro neste território de poder, o funcionário não vai se incomodar em decidir para quem que ele vai pedir o documento ou não. Porque ele naturaliza aquela situação. Não é? Ele trata todo mundo igual. Né? Então, a gente tem que ir mudando isso com muita sensibilidade, né? E com ações afirmativas, eu não tenho dúvida nenhuma. Vejam, então, voltando, né, porque a gente muitas vezes se escora também no nosso mundinho teórico, né? A gente deixa de conseguir enfrentar esses problemas de desigualdade racial e isso se transforma num rotundo fracasso, que é o que a gente tem hoje. Então, não adianta a gente se encastelar. Né? E isso é importante, a gente ter estratégia de atuação. Porque não adianta a gente ficar reclamando e ficar dentro do nosso castelinho, e fica porque se eu tenho um anteparo na minha frente que eu não ultrapasso. Tem que buscar estratégia para ultrapassar, para conseguir dialogar de uma forma mais eficaz. Esse americano que eu citei para vocês, o Stevenson, diz que o contrário de pobreza não é riqueza, é justiça. Olha que interessante. Então, a gente tem que pensar, né, com mais cuidado nessas causas de um direito penal aporofóbico, para conseguir enfrentar. É claro que em outros ordenamentos jurídicos, mundo afora, a gente tem hoje, muito recentemente, propostas de enfrentamento da aporofobia, de criminalização da aporofobia. É disso que eu quero falar? Não. Né? Então, por exemplo, na Espanha hoje tem um projeto de lei para criminalizar de uma forma mais veemente quem ataca um pobre por ser pobre. Não é disso que eu quero falar, porque eu estou usando o mesmo direito penal violento para tentar reprimir a violência. Né? É como as mulheres acharem que é o direito penal que vai defendê-las da desigualdade de gênero na sociedade. Né? O direito penal que sempre acabou com as mulheres. Essa é uma outra aula também para um dia a gente ter. Né? Como é ingênuo as mulheres acharem que é o direito penal que vai protegê-las, né? Quando ele historicamente, né, as ferrou sempre. Né? É a mesma coisa aqui na aporofobia. Então não é isso, não é imitar esses projetos de lei e criar mecanismos de criminalização de aporofobia. Não é isso que a gente quer. Né? O que a gente quer é criar mecanismos para maior sensibilidade na produção e na reprodução do direito penal. E aí a dogmática penal pode ser muito importante para isso. Como instrumento de constrangimento epistemológico, estou usando a expressão lá do Lênin Streck. Como assim? Eu tenho que trabalhar com alguns elementos dogmáticos. Por exemplo, o conceito de ação. Como é que vocês estudam a teoria da ação em matéria penal? A ação só como objeto de imputação? Isso gera para a gente, profissionais do direito, um monte de presunções dentro do direito penal. A teoria da ação como a gente estuda. Segundo elemento, trabalhar o conceito de delito a partir das diferenças sociais. Também a gente não sabe trabalhar. Terceiro elemento, estou só alguns exemplos. Terceiro elemento, o conceito de culpabilidade. Nosso conceito de culpabilidade é lamentável. Né? A nossa culpabilidade normativa é uma presunção. É uma presunção. Ela é tudo menos real. Né? Ela permite o juiz fazer tudo, menos olhar para a realidade. E para a desigualdade social. Por isso que não tem intervenção penal mínima, não tem proporcionalidade, não tem nada disso, na prática. Né? Porque o nosso conceito de culpabilidade não permite. Claro que é paradoxal pensar num sistema penal justo dentro de uma sociedade injusta. Né? Dentro de uma sociedade tão desigual. Mas justamente porque a nossa sociedade é muito desigual, e por um monte de fatores, é que o nosso direito penal não pode servir como um instrumento político para garantir esse tipo de poder arbitrário do Estado. Né? Direito penal, a gente só pode entender, querendo ou não, admitindo ou não, a gente só pode entender o direito penal como um instrumento a serviço dos cidadãos e da sua liberdade. Ele é um instrumento de resistência, só isso. Aliás, os juízes deviam se ver assim. Tem uma professora que vocês devem conhecer, a Simone Schreiber,
desembargadora do Rio de Janeiro, e ela fala, a única função do juiz é ser o goleiro. O juiz é o sujeito que resiste ao poder punitivo, que fica lá limitando o poder punitivo. É só isso. Não é o justiceiro, né? Não é o encarregado em fazer a pessoa ser condenada, nada disso. É quem está lá fazendo o papel de limitador do poder punitivo, e esse é um papel de todos nós, né? Já se disse, essa expressão é quase que um chavão, né, que o desenvolvimento social dos povos se demonstra pela forma como esses povos tratam do crime e tratam do delinquente, né? Essa é uma, enfim, é uma frase famosa. Mas se isso é assim, se a gente mede assim o desenvolvimento de uma sociedade, o nosso grande desafio político-criminal é pensar, e esse é o papel de vocês, a responsabilidade de vocês, em como a gente pode e deve reduzir o papel da intervenção penal para que ela seja minimamente útil e minimamente racional. Porque do jeito que ela está posta hoje, ela não serve para nada. Ela é só violência irracional e a gente está sempre enxugando gelo. Então, eu queria, 3 minutos de atraso, agradecer vocês, passou rápido, né? E ficar à disposição para a gente conversar sempre. Depois eu vou deixar com vocês o meu e-mail institucional para a gente bater papo quando vocês quiserem. Se quiserem perseguir o Patrick lá em São Paulo também. A gente volta, e eu posso mandar para vocês também esse trabalho dele, que é muito legal. O doutorado do Patrick também foi muito legal, foi sobre ideologia e direito penal. Foi muito, muito interessante, mas o pós-doutorado é mais interessante ainda para vocês que estão na defensoria. Gente, obrigada, amei dialogar com vocês.